Bom, em toda a história da Bíblia Sagrada, em tudo que você lê na Bíblia Sagrada, você pode observar que Deus e o seu povo, sempre teve problema com os falsos profetas, com os reis que se desviavam da palavra de Deus, reis que Deus levantava para cuidar do povo de Deus, mas que se desviavam, né, e passavam a viver na idolatria. E Deus sempre teve problema com esses reis e com os falsos profetas. O que são os reis hoje? São os políticos, são as autoridades que cuidam, entre aspas, do povo, que são levantados, né, para cuidar do povo. Hoje não tem diferença nenhuma, porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, toda, seja ela boa ou ruim. Deus é quem permite que um homem se torne senador, presidente, deputado, é Deus quem permite. Entendeu? Para quê? Para cuidar do povo, politicamente falando, né? Mas Deus sempre teve problemas com os reis, que se desviavam da sua palavra. Assim como também tinha problemas com os falsos profetas, que ao invés de estar cuidando do povo, quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que um dia foi profeta, que conheceu a palavra de Deus, mas que também se desviou e passou a ser o quê? Um falso profeta. Porque o falso profeta conhece a palavra de Deus. Você pode ter certeza. Você pode ver aí como esses homens abrem a Bíblia aí e distorcem toda a palavra de Deus. Estão por aí 24 horas através de rádio, televisão, através de todos os meios de comunicação, né, lendo a palavra de Deus e distorcendo elas. E com quem esses falsos profetas andam? 24 horas. Com os políticos, né? Assim como os de antigamente andavam com os reis. O que é o rei? O rei é um político. E por que eles andam com os políticos? Porque eles querem receber vantagens. Eles querem dinheiro, eles querem coisas materiais. Eles não estão nem aí para o povo. Não, no caso dos falsos profetas, não importa o que o político esteja fazendo de errado. Não importa. O que ele quer é a parte dele também, da corrupção. O político está aí fazendo um monte de coisa contra o povo, oprimindo o povo. E eles estão lá junto com eles, dentro dos palácios, participando de tudo isso. Por isso, Deus sempre tinha uma carta na manga, né? Deus sempre tinha ali alguém que ele usava. Justamente para quê? Para quando acontecesse essa situação, porque Deus já sabia, né? Porque quando o rei peca, quando o falso profeta peca, o povo, ele se desvia de Deus. Eles se desviam de Deus totalmente. Vão para a maldade, para a idolatria, vão para tudo que não presta. Veja aí a situação que está o povo evangélico. Apoiando tortura, fazendo arminha, a mesma coisa. Por quê? Porque os seus líderes estão desviados da verdade. Para nós não importa, para nós da graça não importa quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do centro, quem é coluna do meio. Nós não estamos aqui atrás de política. Se o político fizer coisas boas para o povo, graças a Deus. Vamos falar bem também, não importa de que partido ele seja. Nós não estamos aqui atrás de partido de ninguém. A verdade tem que ser dita, seja de que partido for. Então, quando Deus via que o rei estava corrompido, que o falso profeta também, que foi profeta, foi um verdadeiro profeta, estava corrompido, o que Deus fazia? Deus sempre enviava alguém. Deus é misericordioso, né? Deus poderia não enviar ninguém, mas Deus sempre pegava ali um profeta dele e enviava até o rei para alertá-los da maldade que eles estavam fazendo. E na época de um rei chamado Jeroboão, Deus fez isso. Chamou um profeta e disse a ele: preste atenção, você vai lá na cidade de Judá, até o rei Jeroboão, e vai profetizar contra o altar dele. Ele está lá com o altar sacrificando aos deuses estranhos,
ele está na idolatria. Então você vai lá e vai profetizar contra aquele altar. Veja, Deus não mandou um exército. Deus não mandou vários profetas. Deus mandou um profeta só, você vê, para falar com o rei, com aquela nação inteira e com os falsos profetas, que eram muitos, como nos dias de hoje. E o profeta entrando na cidade, viu aquela parafernália, o rei lá adorando Deus, sacrificando, né? E ali o profeta, quando ele entrou no meio da multidão, ele foi e profetizou contra aquele altar. É o que nós fazemos aqui, 24 horas. Profetizamos contra os altares da idolatria. O que é que a gente diz para você o tempo todo? Não vá sacrificar, não faça campanhas, não vá para Monte Sinai, não faça esse tipo de coisa porque isso desagrada a Deus, isso não está na palavra de Deus, Deus é contra isso. Não é isso que nós falamos o dia inteiro? Você pode ter certeza que quando o profeta falou isso, muita gente se revoltou contra ele. Talvez é o seu caso. Você que é membro, jovem, obreiro, evangelista, pastor, né? Reverendo, você fica revoltado. Você acha que nós estamos falando contra os seus líderes, que são falsos profetas. Né? Você acha que nós estamos falando contra a sua igreja, contra a sua religião. Não, nós estamos falando o que Deus mandou falar. Então, quando o profeta profetizou contra aquele altar, ele fez o que Deus tinha mandado. E aí falou para o rei tudo o que tinha que falar e disse para o rei, para que você saiba que foi Deus que mandou eu falar para você isso, esse altar agora vai se rachar no meio. Na mesma hora que ele falou, o altar começou a desabar, rachou no meio e começou a desabar com sacrifício, com tudo. E aí o rei revoltado estendeu a mão para o profeta, para os soldados dele, e disse, prenda ele. Quando ele estendeu a mão para o profeta, a mão dele secou e ficou do mesmo jeito que ele estendeu. E aí a palavra de Deus se cumpriu. Então depois dessa situação toda, quando o profeta estava para ir embora, o rei, vendo a situação que ele estava, com a mão seca, né? Imagina a situação, o cara com a mão para frente. Imagina o cara ter que andar com a mão seca para frente, né? Dia e noite. Então o rei ali se humilhou, pediu misericórdia, pediu pro profeta, pô, agora eu sei que foi Deus que te mandou, tal, desculpa, papapá, ora por mim, eu não posso ficar nessa situação, imagine um rei numa situação dessa. Aí você vê como Deus é misericordioso, né? O profeta foi lá e orou e a mão dele foi estabelecida, né? Reestabelecida. E aí o rei, né, ali disse, poxa, muito obrigado, tal, vamos lá dentro, né, vamos lá no palácio, eu vou colocar comida para você comer, eu vou lhe dar presentes, eu vou lhe dar ouro, vou lhe dar a corrupção, vou lhe dar prata, vou lhe dar isso. O profeta disse para ele, né, ainda que você me desse a metade do seu reino para mim, eu não aceitaria. Por quê? Quando Deus enviou ele, o profeta, Deus disse para ele, você vai por esse caminho, não vai comer, nem vai beber, em lugar nenhum, nem água, nem pão, você vai por esse caminho e quando voltar, volte por outro. Então, por isso que ele disse ao rei, não, eu não quero nada seu, ao contrário dos de hoje, né? Que estão aí no meio da política aí, só mamando, né? E o profeta disse, não, ainda que você me desse metade do seu reino, eu não desobedeceria a Deus. Vai vendo. Aí, um rapaz que estava lá, que era filho de um profeta velho, né, vivendo tudo isso, foi embora. Quando chegou em casa, ele contou ao profeta, o pai dele, né? Disse, olha, lá na cidade lá apareceu um profeta, profetizou contra o altar se rachou no meio, olha, foi uma coisa terrível. O rei estendeu a mão para o profeta também, ficou com a mão seca e contou toda a história, né? E o profeta velho só ouvindo, né? Aí disse, onde está esse homem, esse profeta? Ah, ele foi por outro caminho, né? Aí ele disse, prepara aí um jumento para mim, né? Arruma aí um jumento que eu vou atrás dele. E o profeta aí catou aquele jumento e foi atrás do profeta que Deus havia enviado. Encontrou ele no meio do caminho.
e disse, e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que tá o senhor? Ah, tudo bem, graças a Deus, tal, né? Disse assim, olha, poxa, meu filho falou que o senhor é profeta? Ele disse, eu sou profeta. Eu também sou profeta, tal. Aí, vamos lá em casa. Aí quando chegou, né? Disse assim, vamos lá em casa, tal, bababá. Aí ele disse, não, eu não posso ir, porque Deus disse que não é para eu entrar na casa de ninguém, que não é para eu voltar por outro caminho, tal. Contou a história toda. Né? E aí, quando chegou na casa do profeta, o profeta falou, não, pode sentar aí, descansa um pouco, amanhã você vai embora, você está cansado, tal. E aí começou a colocar água, comida, bebida, ele disse, não, eu não posso comer, porque Deus me disse que eu não posso comer, não posso beber, não posso nada. Aí o profeta falou, que nada, rapaz. Veja bem, eu sou profeta também, igual a você. Olha, e um anjo apareceu para mim, me dizendo que era para eu te servir, para eu te dar comida, eu te dar bebida, tal, né? Fazer com que você descansasse aqui em casa, tal. Aí ele ficou ouvindo tudo aquilo e foi lá, comeu, bebeu, tal. Quando ele acabou de comer e de beber, o profeta falou, rapaz, por que você é desobediente, rapaz? Deus não falou para você que não era para você comer nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho? Portanto, assim diz o Senhor, porque você desobedeceu a minha palavra, você vai morrer. Tá vendo? Ele desobedeceu a palavra de Deus. E aí, no outro dia, quando ele viajou, né? O profeta arrumou um jumento para ele, ele viajou. Quando ele estava indo no meio do caminho, saiu um leão de dentro da mata, um leão, né? E matou ele. Né? E não esbagaçou ele, não estraçalhou ele, apenas matou ele. E também não matou a jumenta. Você vê que a jumenta não tinha nada a ver. A jumenta estava lá perto do cadáver. Lá, né? Aí o profeta foi, né? Triste, né? Porque o profeta não podia fazer nada. Né? Ele recebeu essa ordem de Deus para fazer isso. O profeta mentiu para ele. Entendeu? Jogou o verde nele e colheu o maduro. E ele caiu. Então, o que isso significa? Que nós que estamos hoje com a verdadeira palavra de Deus, veja, nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos anunciando a graça de Deus, que é a verdadeira palavra de Deus para os dias de hoje. Qual é a palavra de Deus depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus? É a graça. É anunciar que Jesus morreu, ressuscitou, nos livrou da morte, do pecado e do diabo. É levar o amor, a graça de Deus, é levantar o povo de Deus, anunciar o evangelho, a salvação. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, anunciar a salvação. Então nós não podemos desobedecer a palavra de Deus. Nós denunciamos os falsos profetas. Às vezes muita gente diz assim, poxa, por que você não prega a sua palavra de Deus e prega denúncias à parte? Não. O que esse profeta foi fazer? Foi denunciar o rei. Foi mostrar para o rei que ele estava errado. Foi mostrar que ele estava dando ouvidos aos falsos profetas. Que o povo estava perdido por causa deles. E nós não podemos nos refutar, nos esquivar de pregar aquilo que Deus está mandando nós pregarmos. Nos dias de hoje, que é a sua santa palavra, a palavra da graça de Deus, né? E o que aconteceu com o rei? Quando ele apontou a mão para o profeta, a mão dele secou. Né? O que significa isso hoje? É esses aí, que estão apontando a gente, dizendo que nós somos caídos, que nós somos desviados, que nós somos isso, somos aquilo, que não é para o povo dar ouvido, que não é para o povo assistir os vídeos. Eles mandam tirar os vídeos do ar, estão estendendo a mão pra gente. Cuidado, hein? Cuidado com a sua mão. Na verdade, eles já estão secos, né? Por inteiro, não estão à mão, não. Estão corpo, alma e espírito, estão secos. Né? E nós estamos profetizando contra esses altares de idolatria, de templo de malandrão, de arca da aliança, dessas idolatrias que estão por aí, né? A pessoa pegando sal grosso, óleo ungido, sal, um monte de amuletos que eles dão para as pessoas nessas igrejas aí, que eles dizem que é igreja, que de igreja não tem nada, são empresas. Né? Então, meu amigo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Os falsos profetas estão aí.
A mesma coisa que aqueles falsos profetas faziam no passado, eles fazem hoje. Você vê que a história se repete. É a mesma coisa. Veja se esses falsos profetas não estão aí metidos com políticos. Se eles não têm partido político. Veja. Então, quem é que tem partido político? Quem é que tem deputados, senadores, tudo no governo? Eles. Os próprios falsos profetas agora são candidatos também. Antigamente eles ainda só apoiavam, agora eles são. E não se admire se daqui a um tempo eles não colocarem um presidente da República. Porque eles querem poder. Eles querem poder. Por que eles querem o poder político? Por que eles almejam tanto o poder político? Porque eles não têm o poder de Deus. Então eles precisam do poder político para se defenderem. Não é para ajudar você da igreja que votou num candidato que você nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro. Pergunte para ele aonde estão os candidatos que eles mandaram, que eles induziram a você votar. O que esses candidatos estão fazendo pela igreja? A igreja que eu falo são vocês, né? E até pelo povo de fora da igreja. Nada. Eles estão ali para se protegerem. Para quando a justiça vir em cima deles, eles terem imunidade, terem poder manipular a justiça, a Polícia Federal, manipular todo o judiciário, porque tem imunidade parlamentar, porque pode dar carteirada na justiça, e a justiça fica de mãos atadas. Ainda que também a justiça, a grande maioria da justiça do Brasil está corrompida, né? Juízes, desembargadores, procuradores, essa gente também está corrompida. Então, é essa maldição que existe no mundo hoje, principalmente no Brasil. Então nós estamos aqui nos canais de denúncia, denunciando a palavra, a palavra da mentira. Você veja, uma nação inteira com um monte de falso profeta e Deus mandou só um lá simplesinho, Deus pegou e mandou esse falso profeta. Qual foi o erro dele? O erro dele foi não ter obedecido a palavra de Deus. Deus disse, não é para comer, não é para beber, vá por um caminho e volte por outro. Não entre em casa de ninguém, não faça nada. Ele, você vê, ele disse para o próprio rei, nem que você me desse a metade do seu reino, eu comeria e beberia na sua casa. Eu não vou desobedecer a palavra de Deus. No entanto, foi lá na casinha de um profeta que não tinha reino, que não tinha nada e caiu. Tá vendo? E caiu. E desobedeceu a palavra de Deus. Às vezes não é por muita coisa grande, né? Quer dizer, não se corrompeu lá com uma coisa grande, mas se corrompeu com uma pequena, né? Então, meu amigo, nós não podemos nos corromper. Nem com muita coisa, nem com pouca coisa. Nós temos que anunciar aquilo que Deus está mandando anunciar. Nós temos que profetizar contra esses altares, que é o que fazemos aqui todos os dias, obedecendo a palavra de Deus, que nos mandou pregar o seu amor e a sua graça para os seus filhos. Profetizar quer dizer pregar a palavra de Deus. Profetizar não é ficar pegando RG, CPF dos outros, adivinhando a vida dos outros, né? Como muitos falsos profetas, profetizam estão fazendo por aí, nesse sistema religioso, né? São verdadeiros terreiros de macumba, né? Disfarçado de crente. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça também os seus comentários, né? Passe esse vídeo adiante, compartilhe para a sua família, para os seus amigos. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Assine o canal. Assine o canal para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta. Um grande abraço a todos e até a próxima.